Atos dos Apóstolos, capítulo 7, eu vou ler do verso 54 até o verso 3 do capítulo 8. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Oremos. Eterno Senhor, soberano Deus, exaltado seja o teu nome, Pai. Nós somos gratos por esta noite, porque em tua infinita misericórdia o Senhor nos redimiu, nos fez povo do Senhor, povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem tratado as nossas vidas, santificado, ó Deus, a nossa vida por meio da tua palavra, viva e eficaz, que será nesse momento pregada. Que, ó Deus, no poder do teu Espírito Santo, a palavra do Senhor venha falar ao nosso coração, exortando-nos, edificando-nos, consolando-nos para a tua própria glória. Que o nosso pensamento seja levado cativo ao pensamento de Cristo nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana foi uma semana onde uma notícia ganhou bastante proporção, tanto na mídia quanto nas redes sociais. Um jovem tentou roubar uma bicicleta, ele foi flagrado e ele foi detido então por dois homens que foram lá, prenderam e tatuaram na testa daquele jovem: sou ladrão e vacilão. E é claro que você não precisa ser nenhum expert em direito para saber que a atitude foi errada e foi criminosa, por várias razões. Pela proporcionalidade, certo? Um rapaz tenta roubar uma bicicleta e é marcado, e aí as pessoas começam a discutir o assunto, e o espanto para mim foi ver muitos crentes e até pastores vibrando com a atitude do tatuador, dizendo: tá certo, tem que fazer isso mesmo, e até cristãos se alegrando com aquilo que aconteceu. E aí quando alguém questionava e dizia: não, tá errado fazer isso, alguns tentavam justificar a sua ira pecaminosa, dizendo o seguinte: olha, no Brasil o bandido é defendido mesmo, tá vendo? Se fosse o outro, sendo que basta você dizer que está errado uma atitude que você está aprovando a outra. Para muitas pessoas, outros diziam: é um absurdo você ficar do lado de um bandido, como se a questão fosse essa. Agora, o que produz nos cristãos o sentimento de alegria por uma atitude bárbara dessa, se não um sentimento de vingança? E eu sei que a sociedade em que nós vivemos, o contexto, a questão da impunidade, tudo isso vai ajudar ao povo a ficar revoltado com essas coisas. Mas para crentes que têm a palavra de Deus, as coisas não deveriam ser assim. Não é mera vingança. A punição não pode ser por vingança. E quando eu estava estudando o texto nessa semana de Estevão, eu comecei a pensar exatamente nessa história, porque a história de Estevão, um homem perseguido aqui por conta do Evangelho, pode nos ajudar
a pensar nisso e em outras questões também bastante importantes. Veja aqui o que estava acontecendo no contexto aqui da história que nós temos hoje. Nós vimos na semana passada que Estevão tinha estado de frente do Sinédrio para poder responder a algumas acusações que eram feitas contra ele. Quais eram as acusações? Ele falava contra Moisés, ele falava contra Cristo, ele falava contra o lugar santo. Estas eram as acusações levantadas então contra Estevão, que diante do Sinédrio, diante de toda aquela pressão, ele se mantém bastante sereno e ao expor as Escrituras, ele começa a demonstrar que Deus tem um pacto com seu povo e que é por meio desse pacto, e não de lugares santos e sagrados, que Deus se relaciona com seu povo. Foi assim com Abraão, muito mesmo antes de haver templo, quando ele ainda estava numa terra idólatra, onde Deus apareceu para Abraão. Foi assim quando ele apareceu para Moisés no deserto, onde ainda não havia templo. Então o ponto de Estevão foi demonstrar, Deus tem um pacto com o seu povo, e ele fala mais. Ele vai mostrar que quando Deus deu sinais ao povo, um dos sinais, que era o templo, aquele templo não era um fim em si mesmo, mas o templo apontava para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele fez questão de mostrar também que a lei dada por Moisés apontava para o Senhor Jesus Cristo. Moisés havia dito que viria um profeta semelhante a ele. E por último, depois de dizer tudo isso, Estevão passou de alguém que estava sendo acusado de blasfêmia a acusar o Sinédrio de estar resistindo ao Espírito Santo, porque eles não estavam guardando a lei que apontava para Cristo, e estavam rejeitando aquele que era representado no Antigo Testamento pelo templo, dando muito mais ênfase agora ao templo do que ao próprio Senhor Jesus Cristo. E foi assim então que o texto terminou lá no versículo de número 53, quando Estevão diz: vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não aguardastes. E agora o texto que nós lemos é o desdobramento dessa história. O que aconteceu depois de Estevão, de forma tão brava e de forma tão fantástica aqui, defender a sua fé e acusar os fariseus de estarem resistindo ao Espírito Santo? Quais foram os resultados da defesa de Estevão? Você tem dois resultados aí com a defesa de Estevão. O primeiro deles: com a defesa de Estevão, teve início o primeiro martírio cristão. O resultado da pregação de Estevão foi o primeiro martírio cristão. Isso está do verso 54 até o primeiro versículo do capítulo 8. É claro que o Sinédrio, aqueles homens, eles não gostaram de ouvir a acusação de Estevão. Vocês estão resistindo ao Espírito, e mais ainda, Estevão vai dizer: vocês são homens de dura cerviz, vocês são incircuncisos de coração. Qual dos profetas os vossos pais não mataram? E então ele está acusando deles fazerem a mesma coisa, mas agora na pessoa de Jesus Cristo. Eles não gostavam de ouvir isso, não gostaram de ouvir isso. Veja o verso 54: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Veja, eles ouvindo o que Estevão está dizendo, toda acusação, o seu coração agora está irado. Eles estão de fato muito revoltados com aquilo que eles estão ouvindo e com a acusação que Estevão faz a cada um deles. E é isso que o texto está dizendo: enquanto eles estavam ouvindo o que Estevão dizia, eles iam se enfurecendo. E a ideia aqui de rilhar os dentes é exatamente para demonstrar todo esse ódio que eles estavam agora por conta de Estevão. Agora volte um pouquinho as páginas aí da sua Bíblia, vai lá no capítulo 5, e você vai ver que lá no capítulo 5, no verso de número 33, um resultado parecido com esse aconteceu quando os apóstolos deram testemunho diante também do Sinédrio. Depois que eles terminam no verso 32 dizendo: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Verso 33: eles porém, ouvindo,
se enfureceram e queriam matá-los. Não era a primeira vez que a mensagem cristã provocava esse tipo de reação no Sinédrio. Eles já tinham estado diante dos apóstolos, e diante dos apóstolos eles estavam revoltados. Eles queriam matar os apóstolos. E agora diante de Estevão, que diretamente diz: vocês são incircuncisos, vocês são homens de dura cerviz, os dentes agora estão rilhando, eles estão odiando aquele homem. Mas veja, o veredito ainda não foi dado. Eles estão num tribunal, eles estão julgando aquele homem. Lembra que antes de Estevão falar, ele foi questionado pelo sumo sacerdote? Volta lá no capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura isto é assim? Ou seja, as testemunhas já tinham se apresentado e acusado. Agora o sumo sacerdote se dirige diretamente a Estevão, dizendo: de fato foi isso que aconteceu? E Estevão faz a sua defesa, e agora deve haver o veredito. Mas antes mesmo do veredito, se ele de fato é um herege ou se ele não é um herege, estes homens já estão revoltados aqui com tudo aquilo que eles ouviram. E nesse ponto acontece algo maravilhoso aqui, uma experiência maravilhosa. Veja aí o versículo 55. Mas Estevão, e isso estabelece um contraste. Enquanto estes homens estão rilhando os dentes de raiva, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Veja o contraste. Estes homens estão com ódio no seu coração, eles estão com muita raiva de Estevão. Estevão confia no Senhor, e ele tem a bênção, o privilégio de ter uma visão do céu. Veja, ele não olhou para cima e viu o céu se abrindo, ele estava lá dentro do Sinédrio. Ele teve uma visão do céu, ele teve uma visão do Senhor Jesus Cristo, e ele vê Jesus Cristo à destra do Pai. É isso que diz o texto: fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. E por que isso aqui é importante nesse contexto, e por que esta visão que Deus dá para Estevão conforta o coração daquele homem? Porque a visão de Cristo ao lado do trono de Deus aponta para o governo soberano de Cristo. O destino de Estevão não está na mão daqueles homens, ele não está na mão do Sinédrio, ele está nas mãos daquele que governa todas as coisas, que está à destra do Pai. Veja como que os apóstolos retratam isso. Vai lá na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso de número 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E agora ele vai falar da ressurreição de Jesus Cristo, no verso 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Veja a visão de Pedro à igreja. Depois que Jesus ressuscitou, ele está à destra do Pai e tudo está debaixo dos seus pés. Ele é soberano sobre todas as coisas. Veja a importância disso para Estevão, que está agora acuado diante de homens que, rilhando os dentes, querem matar, querem tirar a sua vida. Estes homens estão aqui, mas Deus está nos céus. O Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai, Ele governa, Ele é soberano. E mais ainda, a visão de Cristo ao lado do Pai aponta para a sua intercessão. Vai lá em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, e veja os dois primeiros versículos, que dizem o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo do Senhor, que o Senhor erigiu,
não o homem. E aqui há algo bastante interessante, porque a discussão lá é qual? O templo, o lugar santo. Estevão havia demonstrado que o lugar santo não é o templo em si, mas Jesus Cristo é aquele que torna santo todas as coisas, ou santas todas as coisas. E agora aqui em Hebreus o que você tem é o escritor dizendo que este Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto e assentado à destra do trono da majestade, no verso 2, como ministro do santuário, como ministro do templo, ou como ministro do tabernáculo, daquilo que representava a presença de Deus no meio do povo. E Estevão, agora olhando para os céus, pode ver também o Senhor Jesus Cristo intercedendo por ele. Quando Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, vai lá em Romanos capítulo 8, e você vai ver como a doutrina da ressurreição está então presente aqui nos escritos dos apóstolos. Paulo vai falar o seguinte, a partir do verso 31: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando Paulo escreve aos Romanos e vai mostrar àqueles irmãos que eles podem ter total segurança, porque aquele que não poupou o próprio filho vai nos dar juntamente com o filho todas as coisas, aponta para a realidade da ressurreição de Cristo e de ele estar assentado à destra do Pai, como a garantia desta segurança de que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É essa experiência que Estevão está tendo aqui. É isso que está acontecendo quando ele olha aos céus e vê então o Senhor Jesus Cristo à destra do Pai. Mesmo diante de tamanha tribulação, ele está confiante, ele está firmado no Senhor, e é por isso então que ele, descansado nisso, conta a sua visão. Veja o verso 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Até então Lucas estava relatando o que ele estava vendo, e agora Lucas relata o que ele fez diante da visão. Os homens estão irados, os homens estão com muita raiva, porque ele está proclamando a Cristo, falando de Cristo. Ele não se intimida e diz: eu estou vendo a Cristo, ele está à destra de Deus. Mais do que ter a experiência de ver e de ficar tranquilo com aquilo, ele está declarando isso para aqueles homens que estavam odiando ouvir sobre isso. Diante da tribulação, ele está dizendo: eu estou vendo o Senhor. E aqui há algo interessante, porque de novo o sinédrio pode estar contra ele, o povo pode estar contra ele, mas aquele que o ordenou, aquele que o envia a pregar, está sentado à destra de Deus. Essa experiência é semelhante a uma experiência do Antigo Testamento. Quando você lê, por exemplo, Isaías, lá no capítulo 6, e Isaías faz questão de frisar um momento histórico. No ano da morte do rei Uzias. Por que Isaías faz isso ali no capítulo 6? Porque Uzias era celebrado como um grande rei. Ele tinha levado Israel à prosperidade. Israel estava indo muito bem com aquele rei, e de repente o rei morre. O que será de nós? O que vai acontecer com a nação agora que Uzias morreu? E então ele entra e diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Uzias morreu, o rei está no trono. O verdadeiro governante está no trono. Não há o que temer. O que João diz no Novo Testamento? Isaías viu a glória de Cristo. É isso que João vai falar a respeito da experiência de Isaías. Ele vê a Cristo
assentado no trono, Ele sempre esteve lá, e isso dá segurança então aos crentes. E então Estevão vai usar um termo bastante importante aqui, porque ele olha para aqueles homens e diz: eis que eu vejo os céus abertos, e agora ele não diz, e Jesus à destra dele, ele diz, e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Esse título usado aqui, ele não é acidental. Estevão sabe muito bem o que ele está falando. Você viu na exposição de Estevão que ele conhecia bastante o Antigo Testamento. E aqueles que o ouviam, mestres da lei, conheciam bastante o Antigo Testamento. Por que Estevão está dizendo que ele vê os céus abertos e o Filho do homem à destra de Deus? Vai lá em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Verso 12: quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destituído. Daniel já havia profetizado a respeito desse Messias, que estaria com o reino, soberano sobre o reino, e agora aqueles homens que estão acusando Estevão de blasfêmia, está identificando Jesus como o Messias que Israel sempre esperou. É por isso que ele tinha dito: homens de dura cerviz, incircuncisos, vocês são resistentes ao Espírito, este aqui é o Messias. Vocês estão rejeitando o Messias outrora prometido. E é isso que Estevão está fazendo, mesmo diante de tamanha tribulação e de tamanha oposição. Agora veja o contraste de novo aqui no texto. Estevão está tranquilo, mesmo diante da tribulação. Ele vê a Cristo, ele declara isso aos homens. E no verso 58, aqueles que o estavam acusando, aqueles que estão bravos, rilhando os dentes contra ele, verso 57, eles porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Imagine a cena agora. Estevão está proclamando a Cristo, esses homens ao mesmo tempo que gritam, fecham os ouvidos. Eles estão desesperados, eles não querem ouvir o que Estevão tem a dizer. A cena chega a ser cômica, se não fosse trágica, de gritar e tapar os ouvidos ao mesmo tempo. E agora eles vão para cima de Estevão. Seus acusadores gritam, vão contra ele, porque as palavras de Estevão causam estranheza àqueles homens. Por que eles não querem ouvir o que Estevão tem a dizer? Há um só Deus. Essa é a crença dos judeus, certo? É um só Deus. Como é que tem alguém ao lado de Deus? Isso é uma blasfêmia. Identificar Cristo à destra de Deus na cabeça deles era de fato uma blasfêmia. E se vocês quiserem olhar como eles costumavam fazer isso, veja lá no Mateus capítulo 26, e você vai ver um outro julgamento, agora o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, Jesus está perante o Sinédrio. No versículo 61, é a mesma temática, é a mesma acusação, e aqui está: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias? Os falsos acusadores aqui estão torcendo a mensagem de Jesus e acusando. Verso 62, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo.
o Filho de Deus? Respondeu Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Qual foi a reação do sumo sacerdote? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Quando Jesus se identificou da mesma forma que Estevão está identificando lá, e parece que esses homens então começam a relembrar tudo aquilo que eles viveram com Jesus, e quando eles ouvem Estevão fazer a mesma coisa e dizer agora que ele está vendo aquilo que Jesus disse que ia acontecer, porque Jesus disse isso diante do Sinédrio: eu vou estar lá, e Estevão está vendo, e Estevão está relatando. Estes homens então arremetem contra ele, lançam-o fora da cidade e tacam-lhe pedras. Não houve nem ainda a decisão do tribunal. Ele ainda não foi nem considerado um herege, um blasfemo, mas estes homens o arrastam. Veja lá o verso 58, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Eles estão irados, tão irados, que eles não esperam sequer a declaração de culpa. E há algo mais interessante ainda aqui: eles não estão nem preocupados em cumprir a sua lei, a lei dos judeus, dentro de um território que não era deles. Os judeus estavam sob domínio, certo? Por mais que você visse a lei, e a lei dizia que os hereges, aqueles que blasfemassem contra Deus, tinham que ser apedrejados, mas dentro dos domínios do Império Romano, eles não podiam aplicar a pena de morte. Cabia ao imperador aplicar ou não a pena de morte. Quer lembrar um pouquinho disso? Volta lá no Evangelho. Quando Jesus está sendo julgado, depois dele ser julgado por estes homens, olha o que vai acontecer. João capítulo 18. Verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar. Ele disse: que acusação trazeis contra este homem? Veja, a acusação era qual? Blasfemo. Nós não temos mais necessidade nenhuma, ele está aí, ele é um blasfemo. Que acusações trazem contra esse homem? Verso 30, responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Eles não dizem qual é a acusação, eles simplesmente falam para Pilatos: olha, nós estamos entregando porque ele é malfeitor, se ele não fosse, a gente não estava entregando não. Verso 31, replicou-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Por que ele está dizendo isso? A gente não pode matar. O que eles estão dizendo é: mate para nós. Você tem o poder da espada romana, nós não podemos matar. Mas agora com Estevão eles estão tão enfurecidos, eles não estão nem aí para isso. Eles pegam, colocam para fora e pedra. Eles apedrejam Estevão. Agora o processo foi todo, entre aspas aqui, legal. Teve uma acusação, teve testemunhas falsas, teve o período para Estevão se defender e tem o apedrejamento. O processo está correndo como se de fato estivesse de acordo com a lei, mas ele é injusto, ele é imoral. E enquanto tudo isso está acontecendo, como está Estevão? Veja lá, olhe para o verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se,
clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E é impossível que você não lembrar de Jesus, certo? A ordem está invertida. Jesus fez o contrário. Jesus na cruz olhou para aqueles que debochavam dele, perdoou, pediu ao Pai que os perdoasse, e por fim ele se rendeu e entregou ao Pai o seu Espírito. Estevão olha Jesus, entrega o seu Espírito a Jesus, sendo apedrejado, ele ainda consegue se ajoelhar e orar por aqueles que estão matando ele. E ele só pode agir dessa forma por conta da convicção que está no seu coração, porque ele sabe quem está nos céus, ao lado do Pai, intercedendo por eles. Ele sabe o seu destino, ele não teme a morte, ele roga em favor daqueles que tiram a sua vida. Ele se identifica aqui com o seu Senhor, e mesmo sendo apedrejado, ele continua sustentando a divindade de Jesus, porque curiosamente ele está pedindo a Jesus que o receba. O resultado da pregação de Estevão foi o primeiro martírio cristão. E o que nós podemos pensar a respeito disso? Primeiro, que Deus é soberano, meus irmãos, mesmo quando as tribulações são muito grandes. Você consegue se imaginar numa cena como a de Estevão? Não, pastor, eu tenho as minhas tribulações, eu também tenho as minhas. Eu creio que elas não chegam perto dessa de Estevão. E ali naquele momento, aquele homem está com toda a convicção do seu coração, entendendo que Deus é soberano. Nós cantamos isso hoje, certo? Enquanto no céu ele estiver, seguro ali eu estarei. Ou seja, você não precisa temer circunstâncias, você não precisa temer pessoas, você não precisa temer tribulações, porque há um sumo sacerdote que intercede por você. Há um sumo sacerdote à destra do Pai, que está com você todos os dias. Ainda que as tribulações possam ser muito pesadas, e por vezes são. Paulo passou por tribulações assim, dizendo que eles chegaram a ponto de desesperar da própria vida. Mas foi o mesmo Paulo que escreveu dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Eles tinham bem firmado em seu coração a verdade de que Jesus está à destra do Pai e intercede por nós. Então creia nisso. Nada pode te separar também do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, diante das tribulações, você pode se comportar como os autores bíblicos ordenam: tende por motivo de toda alegria. E aí você entende por que eles podem dizer isso. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E aí você entende como é que Paulo pode dizer que ele se alegra, de boa vontade ele se alegra na sua fraqueza, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. As declarações destes homens, elas estão firmadas na verdade, na mesma verdade em que Estevão está firmado. Jesus Cristo está à destra do Pai e intercede por nós todos os dias. Todos os dias. Confie naquele que intercede por você. O fato de Jesus ser também sacerdote confere a você perdão para os seus pecados. Eu gosto muito daquele cântico que nós entoamos hoje, principalmente daquela estrofe que diz: se sou tentado a desviar e vejo a culpa que é em mim, porque às vezes é a experiência de um crente que peca e se desespera dizendo: será que eu sou crente mesmo? E aí então contemplo os céus e vejo então aquele que por mim morreu ou sofreu.
quando Deus olha para Cristo, Ele me perdoa. Por causa da intercessão de Cristo, Ele lava as minhas iniquidades, Ele retira a minha culpa. Eu não preciso me desesperar e me martirizar, porque eu tenho um Redentor que intercede por mim. Isso pode te dar segurança. Então não se martirize com as suas faltas, mas confesse-as. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Usufrua da bênção de ser perdoado por causa de Jesus Cristo, do sumo sacerdote que temos à destra de Deus. E mais ainda, por causa de toda essa realidade, você pode e você deve perdoar aqueles que te fazem mal. Você não precisa se vingar, você não precisa ser um justiceiro, você não precisa se alegrar com aquilo que está errado, pretensamente fazendo com que a lei se cumpra, ou com que o mal seja reparado, porque não há reparação de mal quando você faz errado da mesma forma. É por isso que nós não podemos nos vingar, e a ordem bíblica é: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ame o seu inimigo. Com isso eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. Estevão está desfalecendo. É pedra após pedra, mas por não tirar os olhos de Cristo, Ele pode perdoar aqueles que estão assassinando, tirando a sua vida. E nós às vezes, irmãos, por coisa muito menor do que isso, não queremos saber, às vezes, dos nossos irmãos, de pessoas que caminham conosco na fé. Eles nos decepcionaram. Eu não quero saber de você. Vamos caminhar aqui, eu até te perdoo, eu não quero saber de você mais. Você no seu canto, eu no meu canto. Você deve perdoar, você pode perdoar. Perdoe os seus irmãos, perdoe aqueles que de alguma forma lhe causam dano. Com isso eu não estou dizendo: então o ladrão lá não era para fazer nada. Não, o ladrão, quem tem que fazer alguma coisa com ele é a lei, é a justiça, não somos nós. Nós não somos justiceiros e nem temos ordem do Estado para fazer justiça. Nós podemos entregá-lo para que o Estado age. E se o Estado não age, pastor, o Estado vai se ver com Deus. Deus continua no controle, ainda que quando o Estado não age. Creia nisso. Eles responderão diante de Deus. O que não pode é o sentimento de vingança tomar o coração de cristãos. Principalmente quando a gente olha para uma história dessa e vê um homem apedrejado, perdoando os seus ofensores, imitando o seu Senhor, que fez o mesmo na cruz do Calvário. Até mesmo o seu sofrimento está debaixo da soberania do Senhor. Então rogue ao Espírito Santo que torne você cada dia mais semelhante a Jesus Cristo, tendo as mesmas ações que Jesus Cristo. E veja, eu não estou pedindo que você se identifique com Estevão, eu estou pedindo que você se identifique com Cristo, porque Estevão está se identificando com Cristo. No máximo eu diria o que Paulo disse, imite a Estevão como ele está imitando a Cristo, porque quem dá poder a Estevão para testemunhar é o Senhor Jesus Cristo. Então, dia após dia, as suas ações devem ser mais parecidas com as do seu Redentor. E mais, não tenha medo de falar sobre a sua fé, nunca. Mesmo que fosse arriscado perder a vida, algo que você não tem no Brasil, pelo menos não por enquanto. No máximo você vai receber deboche, seus colegas vão escarnecer de você. Não tema, fale a respeito da sua fé, mesmo diante de perigos, proclame o Salvador. Qual foi o segundo resultado da pregação de Estevão?
Primeiro foi o primeiro martírio da igreja, e o segundo, a primeira perseguição à igreja. Versos 1 a 3. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. O assassinato ali de Estevão dá início a essa primeira perseguição, grande perseguição pela qual a igreja passa. E Lucas registra da seguinte maneira: naquele dia, naquele mesmo dia, no dia em que Estevão foi apedrejado. Então isso indica que no calor de todo aquele acontecimento, talvez estimulado por todo esse acontecimento com a morte daquele homem, eles agora começam a perseguir todos aqueles que se identificam com Cristo. A igreja vai sofrer perseguição por conta disso, e não é algo pequeno, porque Lucas retrata aqui como uma grande perseguição. Qual foi o resultado disso? Os cristãos que estão em Jerusalém agora têm que dispersar, eles têm que sair para longe, para outros locais. E aí você pode pensar o seguinte: isso é uma tragédia, não é? A igreja está crescendo, a igreja está se expandindo, Jerusalém está sendo tomada de cristãos, e agora de repente perseguição. Agora que a igreja está crescendo, poxa, não podia ser em outro momento? O que vai ser da igreja agora, nesse momento? Mas veja como que Lucas relata isso, veja como que ele discorre no texto. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E por que ele está identificando aqui os locais? Porque Jesus, lá no início da história, deu-lhes o poder de serem testemunhas em Jerusalém, e na Judeia, e em Samaria, e até os confins da terra. A perseguição é usada por Deus para cumprir os seus propósitos de o evangelho chegar em todos esses lugares. Eles têm que ir embora, e eles vão exatamente para as regiões onde eles devem testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E veja, isso aponta de novo: aquele que Estevão viu assentado à destra do Pai está governando todas as coisas. O martírio não saiu do controle de Deus, antes Deus usou o martírio para fazer com que a igreja vá e se disperse. Vocês vão ser testemunhas em todos os lugares. O evangelho já tinha sido amplamente divulgado ali em Jerusalém, e agora ele tem que se espalhar, e ele vai se espalhar. E Jerusalém aparece aqui como um lugar bastante destacado aqui. E você vê uma inversão, porque lá no Antigo Testamento Deus dá a lei ao povo, o povo deveria viver como cidadãos do reino de Deus, para que as nações em volta viessem a Jerusalém conhecer a Deus. E agora Jerusalém é o grande celeiro que envia missionários para todas as regiões. Então, se antes todos tinham que vir a Jerusalém, agora de Jerusalém partem aqueles que estão proclamando a Jesus Cristo, o Salvador. A igreja está sendo perseguida, e Deus está tornando mal em bem, e Deus está cumprindo os seus propósitos. E nisso nós vemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mesmo a perseguição. E aí Lucas faz a menção aí no verso 2 ao sepultamento de Estevão. Veja, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E a menção ao sepultamento aqui entre o versículo 1 e o versículo 3 nos faz entender o seguinte: foi no mesmo dia que aconteceu o martírio de Estevão que começou a perseguição, mas não foi imediatamente, deu tempo ainda deles sepultarem Estevão. Mas parece que as coisas ainda não tinham nem esfriado ainda, e a perseguição começa. E aí no verso 3 nós somos informados que as casas eram assoladas. Eles vasculhavam, eles entravam dentro das casas na expectativa de encontrar cristãos, aqueles que não conseguiam fugir, dispersar, aqueles que não conseguiam ir para a missão, eles eram presos, eles eram encarcerados.
O segundo resultado, então, da pregação de Estevão foi a primeira perseguição sofrida pela igreja. E aqui você aprende que a pregação da verdade não é garantia de que a igreja gozará de paz. Pelo menos não a paz como as pessoas costumam entender a paz, a ausência de conflito. A igreja está em paz. Justificada mediante a fé, a igreja tem paz com Deus. Isso não significa que ela tem paz com os homens. Aqui no caso, os homens estão atacando a igreja do Senhor. E a igreja precisa estar preparada para isso, para sofrer perseguições, para sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Então não veja provações como períodos difíceis que a igreja passa, não veja as provações e os períodos difíceis pelos quais a igreja passa como algo necessariamente ruim. É a mesma visão das nossas tribulações. Elas podem amadurecer também a igreja. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a lamentar muito o fato de gente vir para a igreja e ir embora, vir para a igreja e ir embora. E eu brincava dizendo, a nossa igreja nunca vai chegar em 60 pessoas. Essas 60 é um número meio cabalístico. Quando está chegando pertinho, começa a mudar a gente, vai embora a gente para lá. O que acontece? Mas será que a gente tem que lamentar quando essas coisas acontecem? Quando irmãos estão indo para outros lugares, para outras cidades? Ou será que o propósito de Deus é exatamente usar irmãos nessas cidades, nesses locais, para fortalecer igrejas, para servir nas igrejas? Essas coisas não são necessariamente ruins, só que nós devemos entender essas coisas debaixo da soberania de Deus, daquele que governa a sua igreja. Deus está envolvido com a expansão da sua igreja, e Ele usa muitos meios para isso, até mesmo a perseguição, para que a palavra alcance outros lugares. Agora, a verdade é que quando a igreja estava gozando paz, tanto quanto a igreja estava gozando paz, quanto no período de perseguição, Deus continuou governando a igreja e ela continuou se expandindo. Porque lá atrás nós lemos isso, né? A igreja gozava de paz e crescia. E agora? A igreja está na tribulação e crescia. O reino de Deus está se expandindo, pessoas estão se achegando à fé. Meus irmãos, os dois resultados da pregação de Estevão foram: primeiro, martírio cristão. Então, quando você se posiciona pela verdade, quando você testemunha a Cristo, tudo pode ocorrer, até mesmo a perseguição. Esteja preparado para isso. Entenda que Deus está no controle. Não pague o mal com o mal. Perdoe os seus inimigos. Identifique-se com Jesus Cristo. Segundo resultado, primeira perseguição à igreja. Perseguição que culminou com a igreja se espalhando, cumprindo a missão de ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é interessante? Quando você lê Mateus capítulo 10, você vê Jesus dizendo aos apóstolos assim: eu envio vocês como ovelhas em meio aos lobos, sede então simples como as pombas, prudentes como as serpentes. E aí lá embaixo no texto, depois de dizer que eles iam ser perseguidos, tal, Jesus diz: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, mas continuem a falar. Não tenham medo de falar. Vocês podem morrer por falar, mas não tenham medo de falar. Mas fuja. Tem perseguição aqui? Fuja para lá. Estas coisas estão ocorrendo aqui em Atos dos Apóstolos. A igreja está se espalhando e está sendo testemunha em todas as nações. Os homens podem estar achando que estão acabando com a igreja. O Senhor está conduzindo o seu povo. E mais, muitas dessas perseguições dão ensejo para o crescimento da igreja. Isso aconteceu no período dos mártires. Quando a igreja era perseguida, homens morriam e o evangelho prosperava, e eles diziam: o sangue dos mártires é semente.
Porque a igreja vai crescer, a igreja vai se expandir. Seja fiel na proclamação. E aí alguns podem estar pensando assim: mas o pastor vai acabar já, não teve nenhuma menção a Paulo. Cadê Paulo? Por que não se mencionou Paulo nesse sermão de hoje? Eu não me esqueci de Paulo. Você vai ver a primeira menção a Paulo aqui, nesse período da história, exatamente nesse momento em que Estevão é apedrejado e a igreja começa a ser perseguida. E como é que ele é retratado aqui? Paulo é retratado aqui como um jovem estudante de teologia. Veja lá no capítulo 7, no verso de número 58, quando diz: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, ou Paulo, é o mesmo nome. Deus não mudou o nome de Saulo, certo? Mais para frente nós vamos ver isso. Paulo era um jovem estudante de teologia, ele diz isso, ele estudou aos pés de Gamaliel do Sinédrio. Não é por um acaso que ele está aqui nesse contexto e aparece aqui. Ele é um jovem estudante e as roupas de Estevão são deixadas aos pés de Paulo. Mais ainda, há uma informação no versículo 1 do capítulo 8. Lucas faz questão de apontar: e Saulo consentia com a sua morte. Ele está ali e ele está aprovando tudo aquilo que está sendo feito. Ele é um bom aluno. Ele está indo atrás dos seus mestres, e se os seus mestres entendem que aquele homem é um blasfemo, ele entende que aquele homem é um blasfemo. Ele está estudando teologia, ele sabe o que é uma blasfêmia, ele sabe que Estevão é um blasfemo. E aí no versículo 3, ele já aparece como esse grande perseguidor. Veja: Saulo, porém, assolava a igreja, enquanto homens piedosos sepultavam Estevão. No verso 2, Saulo, porém, assolava a igreja. Ele é o grande líder que adentra as casas e então arranca os cristãos ali de dentro, enviando-os para o cárcere. Então Paulo, ou Saulo, aparece aqui como esse grande inimigo da igreja. E você sabe, mais à frente ele vai se converter. Paulo vai ter um encontro com Cristo exatamente no momento em que ele está indo perseguir a igreja. É no momento em que Jesus vai encontrar com aquele homem e dizer: por que você está me perseguindo? E Saulo então vai ter a sua experiência de conversão. Agora lá na frente, depois que ele já é apóstolo, já fundou igrejas, e ele é colocado na situação de Estevão, ele agora tem que testemunhar a respeito da sua fé em Jesus Cristo. Há algo bastante interessante. Vai lá para o capítulo 22. No capítulo 22, Paulo está fazendo o que Estevão fez. Ele apresenta a sua defesa, e ele vai contar toda a sua história. Ele vai contar como ele era um perseguidor da igreja, como ele foi um judeu zeloso, tal. Aí quando chega lá no versículo de número 16, ele relatando diz: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Então ele está dizendo: Deus me deu uma missão, e eu disse para Deus: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E por que eu estou lendo isso aqui? Porque lá na frente, aquele que vai continuar a missão de Estevão, lembra que Estevão aqui é
um daqueles que estão começando a pregar para os fora desses limites, para os gentios. Paulo vai continuar a missão de Estevão, e algo que marcou profundamente a vida de Paulo foi ver um homem apedrejado por sua fé perdoar os seus apedrejadores, inclusive ele que estava ali. Então o testemunho de Estevão impactou Paulo de tal forma que lá na frente ele vai citá-lo, a ponto de dizer: Deus, eles não vão acreditar que eu converti, não, eu matava todos eles, eu estava lá quando Estevão foi apedrejado. Vai, Paulo, você vai ser testemunha. E por que eu deixei isso para o final? Você não sabe como é que o seu testemunho vai ser usado pelo Senhor. Você não tem ideia do que Deus vai fazer com o seu testemunho, porque às vezes nós não temos. Estevão não tem a mínima ideia do que aconteceu na história. Estevão está com o Senhor, mas aquele que era um dos seus algozes se converte, é levado aos pés de Jesus Cristo, que é glorificado. Com isso eu estou dizendo: não desanime de falar do seu Senhor, ainda que você não veja resultados. Até porque Deus não cobra de você resultados, Deus cobra de você fidelidade. Seja fiel. Às vezes nós focamos no resultado. Quantas pessoas você levou a Cristo? Quantas almas você já salvou? Eu nunca vi essas perguntas na Bíblia. O que eu vi na Bíblia é que Deus espera que cada um dos seus dispenseiros seja encontrado fiel. Isso eu tenho na Bíblia. E o que Deus vai fazer com a sua fidelidade é um problema dele. Paulo converteu, muitos continuaram endurecidos. Muitos endureceram ainda mais o seu coração. Continue proclamando o seu Redentor, porque não é Estevão o personagem principal, mais uma vez, da narrativa. O personagem principal é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está sendo pregado, é Ele quem intercede por Estevão, é Ele quem está à destra do trono do Supremo Rei, é Ele quem dá forças para que Estevão testemunhe, para que a igreja testemunhe, é Ele que está no controle de tudo isso para que a igreja se expanda, é Ele que vai trazer Paulo à fé, fazendo com que a sua igreja continue a se expandir. A glória é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não desanime, proclame o seu Redentor, seja uma testemunha fiel, pela graça e com a ajuda do seu Senhor.